Então, crianças, nós vamos começar um novo conteúdo, o capítulo 4 do nosso livro de história, que vai falar sobre a arte da convivência. Convivência, conviver, é estar nos relacionando, nos relacionarmos com as outras pessoas. Num lugar, num ambiente ou em lugares e ambientes que existem regras para esse bom convívio. Eu peguei um exemplo aí, a sua casa, tá? Na sua casa existem regras, horário talvez seja o horário para dormir, talvez seja o que você pode, o que você não pode comer, regras que foram estipuladas pelo pai, pela mãe, ou com o avô, com a avó, depende com quem você mora. Mas para o bom convívio, para que tenhamos uma convivência saudável, respeitando o espaço um do outro, precisamos respeitar as regras. Então você vai começar analisando a página 64. Tem 8 figuras. Você vai escolher dessas aqui, ou todas, ou algumas, das situações que você já tenha vivenciado. De que forma? Marcando um X. Alguma situação que você já tenha visto na rua, que você já tenha presenciado em algum desses ambientes aqui, você vai marcar com X, tá? Analise com calma as imagens, são 8 imagens. Já vai ter feito a número 1. A número 2, o trocando ideias, talvez você não tenha com quem estar conversando sobre isso, nós podemos conversar sobre isso no Telegram, mas também serve para você pensar e gerar algumas hipóteses aí em relação a esse conhecimento. A número 2 diz assim: as imagens apresentam um modo de agir adequado ao bom convívio social? O que está sendo apresentado aqui é correto, é bom, tá certo? Quais as possíveis consequências de atitudes como essas? A menina aqui furou a fila. Ela passou na frente dos colegas. Essa atitude é legal para o bom convívio social? Essa atitude dela pode gerar quais consequências? Pensa aí. De que outras maneiras as pessoas poderiam agir em situações assim? Será que existe uma maneira correta para agir em cada uma dessas situações? Após fazer essas atividades, fazer a leitura, refletir sobre essas perguntas, na página 65, então, você vai ler com calma o que diz o primeiro parágrafo, tá? Ele diz assim que nós compartilhamos a nossa vida a todo tempo, em espaços diferentes, com outras pessoas. E por isso, nós precisamos também respeitar as regras destes lugares. A número 1, ela vai trazer 4 imagens. E a pergunta A quer saber, dessas situações acima aqui, se as pessoas estão corretas. Nessa imagem, a colega está falando, a professora está ouvindo, os colegas estão com a mão erguida para poder falar. É correto? As atitudes aqui estão representadas de maneira correta? Você marca um X se você concorda. E analise cada uma delas, ok? A letra B pergunta se você já vivenciou, se você já viu nos últimos dias. Considere aí o que você tem acompanhado no jornal, o que você tem acompanhado na conversa familiar. Será que as pessoas estão respeitando as regras, sim ou não? Resposta pessoal na letra B. A letra C. Que problemas acontecem quando as regras de comportamento não são observadas? Então, de maneira sugestiva, eu diria para você que a vida fica complicada. As relações podem desenvolver situações de infelicidade, de tristeza, de estresse. Essa relação, quando você não respeita a regra ou o outro não respeita, gera estresse, né? Atrito, conflito. Então, fica como sugestão para a sua resposta na letra C, que também é uma resposta pessoal. As pessoas são diferentes umas das outras, isso é certo. E cada um de nós tem a sua mania e tem o seu direito, com certeza. Mas também temos deveres. E eu quero que vocês marquem o último parágrafo e leiam com bastante atenção o que fala sobre as regras. O texto da página 66, vocês vão fazer uma leitura. E ele fala sobre as leis nas primeiras civilizações. Então, antigamente, as leis eram muito mais severas do que agora. Principalmente o terceiro parágrafo, vocês façam a leitura e marquem com marca-texto, certo? Atividade número 2, que eu quero dar uma explicadinha um pouquinho melhor, ela vai trazer 3 pontos para vocês preencherem aqui. Social, o que esses artigos dessas leis, que é o Código de Hammurabi, que vocês já vão ter lido aqui na história, aqui vocês vão saber sobre o Código de Hammurabi. E aqui tem alguns artigos desse código, dessa lei.
Se o que está escrito aqui está referindo-se a social, o que é social? Ao convívio com os demais na sociedade. Econômico, se tem a ver com o aspecto financeiro, gastos, despesas, prejuízos. E a letra C, familiar. O núcleo familiar é só pai, mãe, irmãos, não está relacionado com o contexto geral da sociedade. Então você leia o artigo. Se um homem em processo, está sendo julgado, se apresenta como testemunha da acusação e não prova o que disse, é o que diz a lei lá deles, tá? Caso o processo resulte em perda de vida, então eu fui uma falsa testemunha, eu falei algo que não era verdade e aquele acusado, aquele réu, perdeu a sua vida, recebeu pena de morte. Então ele deverá ser morto. Ele quem? A testemunha que falou uma mentira. A consequência daquela mentira que ele contou também era a morte. Era assim. Então, esse artigo ele está relacionado com a sociedade, com a parte econômica, com o convívio familiar, com a parte social, com o convívio da sociedade social. Então, você vai colocar a letra A na número 1, certo? A número 3, qual era o castigo físico geralmente imposto? Aqui você vai encontrar muitas vezes referindo-se à pena de morte. Então, cometeu um assalto, foi preso. Se um homem cometeu um assalto e foi preso, deverá ser morto. Então, roubava, pena de morte. Qual era o castigo físico? O que é castigo físico? É o que o corpo sofre, o que o corpo sente. Geralmente imposto, pena de morte ou amputação de algum dos membros. Qual das leis mencionadas não prevê penalidade alguma para o transgressor? Por quê? Dessas leis citadas aqui, tem uma que não prevê, ou seja, não está trazendo uma consequência, não está trazendo nenhuma consequência. Por quê? Aí você vai ter que analisar qual delas é e escrever aqui e explicar por quê. A letra C. Por que nesse lugar aqui, ó, que você leu aqui, lá na Babilônia de Hammurabi, por que naquele lugar e naquela época as leis eram severas? O que é severa? É dura. Por que as leis eram duras? Então, como sugestão de resposta, eu vou dizer para vocês, provavelmente, né, para garantir uma vida mais harmônica na sociedade, uma sociedade com menos conflitos. Queria que vocês entendessem que naquela época o sistema de educação, a maneira com que as pessoas enxergavam a vida era diferente da que vivemos hoje. Hoje, vocês mesmos têm a oportunidade de estudar num lugar onde a educação ela é todos os dias o assunto principal. Já conversamos diversas vezes em sala de aula, já lemos sobre isso, estamos estudando sobre isso. Educação. A educação ela é a solução para um futuro melhor. E naquela época não se trabalhavam os costumes, os valores, como nós trabalhamos hoje em dia. Por isso precisava de uma lei mais dura, mais severa. Certo? As próximas páginas nós vamos fazer futuramente. Então, que Deus abençoe você, um bom estudo, dedique-se e nos encontramos na próxima aula de História. Beijos!